Essa temporada é financiada pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ai, ai, Ademar, teu nome já é muito popular. Para começar essa história, eu queria que você imaginasse uma cena. O ano é 1947. A Praça 15 de Novembro, no centro de Ribeirão Preto, tinha passado por sua última e grande mudança em 1944. Então a paisagem estava novinha, as árvores ainda jovens e pouco frondosas. Já estava lá o monumento do soldado constitucionalista. O Pedro II tinha programação intensa e o Teatro Carlos Gomes, na outra praça, tinha sido demolido 3 anos antes. 70 mil pessoas viviam na cidade e uma parte delas estava na praça naquele dia. Elas se amontoavam à frente do palco, de onde o então candidato a governador, o Adhemar de Barros, listava tudo o que queria fazer pela cidade. Povo de Ribeirão Preto, se eleito, darei a Ribeirão Preto a universidade do interior. Aí, já como governador, em março do mesmo ano, ele estava indo para Goiânia e o avião fez uma escala em Ribeirão Preto. Uma pequena multidão foi lá, inclusive o repórter Sebastião Porto. Governador, teremos mesmo a Universidade do Interior aqui em Ribeirão Preto? É um compromisso que firmei com a população de Ribeirão Preto. O que o Adhemar prometeu na Praça 15 já era uma demanda antiga. E foi no governo dele que o processo se acelerou, até chegar o dia do primeiro vestibular para a primeira turma da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, que aconteceu no dia 4 de abril de 1952. E eu acho que o Adhemar, que era médico, nem poderia imaginar como isso mudou a vida de uma jovem ribeirão-pretana nos anos de 1970. Nós temos pouco dinheiro. Se você quiser fazer medicina, você tem que passar em Ribeirão. É a história da Ribeirão Preto da Ana Gléria que eu vou te contar neste episódio. Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Esta é a temporada Escuta Aqui, a história recontada. Em cada episódio eu recorto uma parte da história de Ribeirão Preto e reconto por meio da vida de uma mulher. Neste episódio você vai saber como a Ana, filha de um feirante descendente de portugueses e de uma dona de casa germânica, impactou a educação sexual de meninas de Ribeirão Preto. Escuta aqui essa história. Ana Eugênia de Azevedo Gléria. É médica, ginecologista e obstetra. A história dela com a medicina tem 45 anos. Nesses anos, ela fez uns 5 mil partos. Ah, muito bom, hein? O parto é bom. Mas o que me chamou a atenção foram os partos que ela não fez, os que ela ajudou a evitar. Para você ter ideia, foi em 1960 que anticoncepcionais começaram a ser vendidos nos Estados Unidos. Só que as mulheres de lá só puderam decidir sozinhas se tomavam ou não lá em meados dos anos 1970. Em 1962, o medicamento chegou ao Brasil e também começaram algumas pesquisas por aqui. As revistas médicas brasileiras passaram a publicar conteúdos sobre o tema em 1966, mas só para os profissionais da área.
Então, quando a Ana, com seus 1,45 m de altura e 37 quilos, Filha, era um cisco. decidiu que não seguiria o caminho na medicina que outras pessoas pensavam que seria melhor para ela, Mulher fazia pediatria, clínica médica, dermatologista, entendeu? já foi um parto. Parto é bom. Mas ela deu um passinho adiante e decidiu que só a clínica, só o atendimento médico não era suficiente. Ela decidiu falar sobre sexualidade, educação sexual e métodos contraceptivos em uma comunidade na qual brotavam adolescentes grávidas. A história começou assim. Em meados dos anos 70, a Ana integrou uma turma de estudantes que faziam voluntariado. Dar vacina nas crianças, falar de nutrição, pesar as crianças, orientar a hidratação, levar remédio, arrumar farmácia. Eles iam no Parque Ribeirão Preto. Vinha um caminhão da prefeitura, sabe esse caminhão que tem de pegar folha, aqueles que tem a carroceria bem grande? A gente ia, todo mundo ia na carroceria do caminhão. E era terra, voltava marrom, né? Você imagina, né? Iam 10, 12 pessoas. Tinha uma turma boa. E olhando bem, a Ana percebeu que por lá apareciam muitas crianças e adolescentes com questões de gente grande, além de muitas mulheres com muitos filhos. E nessa época aí, além de eu ir lá uma vez por semana, uma vez por mês eu ia à noite e reunia a comunidade. Aí ela já estava em outro lugar, na casa de Betânia, no Ipiranga. E falava de método contraceptivo, porque me impactava muito, porque o povo tinha 8 filhos, 10 filhos, entendeu? E era uma loucura, né? Então eu fui focada nisso também, sabe? De não só do atendimento, que atendimento qualquer lugar faz, mas focada na anticoncepção. Educação sexual. Não, tinha que evitar filho, gente. Era muita gente, era muito filho. A Ana foi voluntária por 30 anos na casa de Betânia. Eu tinha os filhos pequenos, eu lembro que estou grávida dos filhos. Eu lembro um episódio muito interessante. Eu grávida, acho que foi da minha filha já, na segunda. Lá tinha, sabe o trem que passava no Ipiranga? Fechava a cancela, você tinha que parar lá, né? Parei lá, cochilei, você acredita? Quando eu olhei pro lado, o povo já tinha ido embora. Estava eu no meio da rua. Grávida tem um sono miserável, né? Eu falei, meu Deus. Além de atender como médica uma vez por semana, ela também ia lá uma vez por mês para dar palestra, falar sobre planejamento familiar e contracepção. No começo que eu fui, era 10, 12 filhas mulheres tinham. Quando já estava no fim dos 30 anos, já tinha 3, 4 filhos só. Por quê? Eu dava anticoncepcional, eu dava palestra, eu punha DIU, eu encaminhava na HC para fazer laqueadura. E aí, toda essa orientação resultou numa melhoria disso, você entendeu? Então, eu era só um grãozinho de areia no deserto, né? Mas, assim como eu, o Serviço de Saúde Pública multiplicou isso, daí começou os programas de saúde da família, né? Todas essas orientações. Então, as políticas públicas contribuíram muito para isso. E a abertura também da sexualidade, de conversar de sexo em casa, de conversar de anticoncepção, também melhorou muito isso. Porque antigamente não se falava disso, o povo tinha relação do mesmo jeito, acabava engravidando, acabava pegando doença, o pessoal engravidava, ficava desesperado, né? Ia lá numa mulher curiosa qualquer, a mulher manipulava o útero, pegava infecção, chegava aquelas baita infecção, aquelas baita hemorragia. Quando não perdia o útero, né? Quando morria, né? Comigo nunca morreu ninguém, não, mas a gente chamava, como eu era nova, eu chamava os médicos novos para fazer essas desgraças, dessas coisas. Então, eu lembro na situação louca, você chamava, ó, chegou um aborto aqui, aí a gente ia lá, cuidar desse povo. Mas isso acabou, isso hoje
Não tem. Eu tô plantando na maternidade e não chega aborto infectado, não chega. Quando o pai da Ana disse para ela que a família tinha pouco dinheiro e que, por isso, se quisesse estudar, ela tinha que fazer faculdade pública em Ribeirão Preto, não significava que a família passava por necessidade. Falava, ó, tem você de mulher mais 2 filhos homens. Eu tenho um dinheiro só. E eu tenho que priorizar os seus irmãos que são homens, porque eles vão ser chefe de família. Então, você tem que passar em Ribeirão, porque o dinheiro que nós temos tem que guardar para os 2, que vem depois. E aí não é difícil entender que, naquela época, a prioridade daquela família era garantir que os 2 irmãos, que eram mais novos do que ela, tivessem uma boa formação, boas profissões e fossem capazes de dar conforto para suas famílias. Eram outros tempos. Agora, antes disso também, Quando ela tinha uns 13 anos, estava mais ou menos na 3ª série do ginásio. ganhava uns trocados ajudando uma vizinha A dona Maria era uma professora, a dar aulas de reforço. embora eu fiz biológico, mas eu era muito boa de matemática. E, então eu dava aula de matemática junto com ela. Aí até que ela morava perto da minha casa, depois ela abriu lá na Vida da Saudade, lá embaixo, um espaço, um lugar que era uma sala de aula, tinha as carteiras e ela dava aula num pedacinho, eu dava aula no outro. E aí eu comecei a ajudar ela lá. Quando eu já fui pro colegial, eu já dava aula na minha casa. Porque daí... Já ganhava um dinheirinho. Sempre. Adorava ganhar um dinheirinho. Isso é coisa que eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Nas férias, quando a vizinhança ficava lá, os meninos ficavam de segunda época, eu marcava a hora, que nem eu marco custódia. Das 7 às 8 o João, das 8 às 9 o Mané, e ia dando aula. Tem hoje, conheço gente que fala, você deu aula para mim. Eu dava aula de literatura não, gramática, na verdade, né? Aquelas regras gramaticais eu sabia tudo, hoje eu não sei mais nada. Matemática e dava aula de inglês. O pai avisou, né, que para fazer faculdade tinha que ser em Ribeirão. Só que medicina, Eu era muito conversadeira, meu pai falava assim, vai fazer medicina nada, vai fazer direito, pelo amor de Deus. mas ela fincou o pé e foi para a USP de Ribeirão Preto. Nossa, ninguém acreditava, porque, né, eu pé marrom lá do Campos Elíseos, né, ninguém acreditava, né, assim. Aquela faculdade que o Adhemar de Barros prometeu instalar na cidade. Ela entrou na USP em 1973. Nós éramos em 80, 20 mulheres, 60 homens. A medicina em Ribeirão tem mulheres desde o primeiro vestibular, aquele lá de abril de 1952. Naquele ano foram 320 candidatos. Destes, 15 eram mulheres. Na lista de aprovados, o primeiro nome é de uma mulher, Leone Gessi Esperandil. Na primeira turma se formaram 36 homens e 7 mulheres. Não, e daí para fazer a residência? Eu fiz residência, eu de mulher, mas de 15 homens, eram 16 vagas na residência. Aí eu penei. Aí foi difícil. Porque os 15 homens eram muito competitivos. Quem vai fazer tal cirurgia, quem não vai. E ela era a única mulher daquele grupo. Tipo assim, cirurgia não é coisa para menina, você entendeu? É difícil. Tá aí outra coisa que não é difícil de entender quando a gente pensa na época. Bom, mas essa já não era a única coisa complexa naquele cenário. Outra dificuldade, só tinha um quarto para residente. Nos plantões. Deixa eu te explicar. Médicos residentes têm 3 graduações. R1, que é o iniciante, depois vem o R2 e, finalmente, o R3. Quando era R1, ninguém dormia. O R2 podia descansar. E o R3 também. Quando eu estava de plantão, eles queriam que eu dormisse com o R3. Naquele tempo, hoje até acho que nem ia esquentar a cabeça. Naquele tempo eu tinha 25 anos, mas eu não vou dormir no quarto com o residente. Já falei, outros tempos. Final dos anos 1970. Ela não queria se enfiar num quarto com outro colega de residência.
Era uma briga, meu filho. Eu brigava com o chefe do plantão, brigava com o preceptor da residência, eu ia dormir com as anestesistas, era uma briga. Não tinha quarto para residente. Eu falei, eu hei de ver o dia que só tiver mulher nesse departamento, né? Agora, se cirurgia não era coisa para mulher, a Ana escolheu ginecologia justamente porque é uma especialidade que tem cirurgia. Já estava namorando a Vera. O engenheiro agrônomo Benedito Gléria, que estava começando a carreira e ainda não sabia onde ia se fixar para formar a família. Eu já comecei a pôr na minha cabeça. O Gléria é agrônomo. Se ele for lá no fim do Mato Grosso, eu tenho que fazer uma especialidade que me dê mais amplitude nas coisas. Tem que fazer uma especialidade que tenha um pouco de cirurgia, né? Depois de ter dedicado boa parte da graduação à dermatologia. E eu me encantava com a obstetrícia. Porque a ginecologia mesmo, de cirurgia ginecológica, não era muito não, mas gostava da obstetrícia. Eu falei, sábado mais, não vou fazer dermatologia nada. O professor que a acompanhou naqueles anos não gostou muito não. Aí marquei uma reunião, uma conversa com o professor Bekele. O professor Luiz Marino Bekele. Fui lá na sala dele. Professor, vim aqui falar com o senhor aqui. Olha, agora é a hora de escolher, eu não vou fazer dermatologia, ele queria me matar. Cara, ele queria me matar. Mas e quem dá conta da Ana? Na verdade, eu não tive dúvida porque eu não sei, assim, eu sempre fui de ter meta. Tá? 45 anos de carreira, 5.000 partos, um casamento e 2 filhos depois, o saldo é o seguinte. As mulheres hoje são mais, têm mais autonomia, né? Elas cuidam mais do seu corpo, respondem por seu corpo, né? Se toma pílula, se põe DIU, ou se faz laqueadura, elas respondem mais para o seu corpo, né? Elas gerenciam mais o seu corpo. Antigamente a mulher não tinha muita fluência para isso, principalmente na periferia, né? No consultório ainda tinha assim, né? Mas então mudou muito em relação à educação sexual, né? Tem mais um entendimento que é uma doença sexualmente transmissível, né? Como se proteger, né? Embora que hoje a multiplicidade de parceiros é maior, mas o povo é um pouco mais esperto. E tem outras armas, hoje tem vacina da HPV, né? Tem a sorologia de rotina para o pré-natal, sorologia de rotina na rede pública, o povo reclama da rede pública, mas eu vejo lá o povo na rede pública, tem tudo. E tem mais, faz um diagnóstico de uma sífilis, aí já dá injeção lá mesmo, na hora. Já faz o teste rápido. Já faz o teste rápido, já trata, já acabou. Então, eu acho que as armas terapêuticas e diagnósticas melhoraram muito, né? O entendimento da mulher melhorou muito. Mas tem um outro personagem aí nessa história que ainda precisa, talvez, de umas aulas. Agora, o que eu acho que ainda patina um pouco, melhorou um pouco, patina um pouco, é a esterilização feminina, a masculina, desculpa. O homem rejeita um pouco a vasectomia, mesmo que eles têm muito medo, né? Tem medo de doença, tem medo que a sua sexualidade fica prejudicada, né? A gente tem até na família quem fala, não vou operar, que eu tenho medo, e aí fica a sobrecarga para anticoncepção para a mulher, né? A Ana não faz mais o trabalho voluntário. No seu consultório, ela comemora o resultado do trabalho de décadas. Depois de muito custo, as mães estão tendo entendimento que a menina começou a namorar, tem que levar. Porque no começo era assim, não, mas minha filha não tem relação, não, mas traz aqui. E não trazia, a menina chegava grávida. Então, eu falei, gente, não adianta um fingir que não faz e o outro fingir que não sabe. Não adianta. Então, as mães, principalmente que são pacientes, minha filha ficou mocinha, traz aqui.
Tem com 11, tem com 12. Daí toda vez que vem eu vou perguntar, tá namorando? Não. Ó, precisa contar pra ti, hein? Já namorando, tu fala comigo. Aí tá. Vai, daí até que o dia a mãe falou, ó, tá namorando. Ah, é? Então tá. E aí, como nós vamos fazer? Já teve relação? Ó, tem que ser... Aí eu falo, ó, tem que ser claro com a mamãe. Porque se der algo dar ruim, a bucha é dela, não é do seu pai não. Ela que vai carregar você nas costas. É sempre a mãe que não olhou. É assim, se o menino for boa pessoa, deu certo na vida, é o filho do senhor fulano de tal. Se deu errado, a mãe que não deu educação. É por aí, até hoje. Então, eu falo, ó, você tem que conversar com a mãe, eu falo pra mãe, você tem que dar abertura. Se você ficar falando, você não faz isso que você vai morrer, que é pecado, que isso aqui, não vai dar certo. Você tem que dar abertura. Explicar que cada um tem o seu momento, um tem um momento de iniciar a relação com 50 anos, ou tem com 10, outro com 15, cada um tem o seu momento. Você tem que estar madura, pronta para isso. Quando você quiser conversar isso comigo, você vai conversar. Aí explico, dando camisinha, dou anticoncepcional. Ah, mas dá anticoncepcional para menina novinha. Vai dar sim. É porque engorda, em vez de engordar assim, vai engordar assim, ó. Então, tem que dar. Então, por exemplo, no consultório, hoje eu tenho uma menina de 16 anos grávida, que não era paciente, que chegou essa semana aí, já grávida, ela de São Simão, mas paciente minha, mas não fica grávida mesmo, adolescente. Não tenho. No consultório não tem grávida adolescente, porque a gente acaba com a história rápida, entendeu? Já dá logo anticoncepcional, muitas que tem recurso financeiro põe o chip, né? Que convém não dar chip, mas no SUS posso dar também. Se tiver paciência de ir lá e marcar as coisas, põe também. Então tem muito recurso, tem muita arma para isso, entendeu? Este é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Este episódio faz parte da temporada A História Recontada, financiada pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Antes de encerrar, eu preciso te contar que a cena que abre esse episódio foi criada por mim com base em informações do livro Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Primeiras Décadas, organizado por Maria de Lourdes Veronese Rodrigues, Júlio Sérgio Marchini, Hélio César Salgado e Carlos Gilberto Carlotti Júnior. A voz do governador Adhemar de Barros foi criada por inteligência artificial no site VidNós. Povo de Ribeirão Preto. O repórter Sebastião Porto é interpretado pelo meu colega Lucinho Mendes, que é radialista, meu amigo e repórter das antigas. É, isso mesmo, eu tô lembrando. Eu tinha uma voz mais gutural, assim. Oi, Lucio, tudo bem? Como é que você tá? Tal. Como ele era um cara muito alto, grandão e tal, normalmente pessoas assim, com muita estatura costumam ter a voz mais encorpada, mais grossa e tal, né? Este episódio tem informações do livro Mulheres e Medicina, homenagem às pioneiras da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, da professora Marta Edna Holanda Diógenes Iasli, que, aliás, eu agradeço por ter conversado comigo. E também do artigo A Experiência com Contraceptivos no Brasil, uma questão de geração, da Joana Maria Pedro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Visita lá o site escutaquipode.com.br. Tem todos os episódios de todas as temporadas. E segue nas redes sociais no @escutaquipode. E sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Seguir no aplicativo onde você está ouvindo, vai lá e avalia, comenta com a sua turma, compartilha no WhatsApp, Instagram, deixa um comentário no Spotify. É tudo isso que faz uma podcaster feliz. A trilha dos episódios dessa temporada é do músico Fábio Bergamini, do Rubinho Antunes e do grupo Pod Café.
Os sons são do Free Sound, da biblioteca de áudios do YouTube e do Fábio Bergamini. Esse episódio foi gravado no estúdio Nova Nave. Até a próxima!